Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que, por incrível que pareça, muitas pessoas me fazem, que é como é ser filha de mãe narcisista. Eu acredito que as pessoas que me fazem essa pergunta não são filhos de narcisistas, né? Enfim, então por isso tem essa curiosidade, mas eu acho que esse vídeo vai servir tanto para esse público que não tem uma mãe narcisista, que não entende, que, sei lá, tá procurando esse assunto por curiosidade mesmo, porque tem aumentado a procura sobre esse assunto, mães narcisistas. Mas esse vídeo também vai servir para você que tá aqui me assistindo, que é sobrevivente também, que já sabe, né, como é ser filho ou filha de mãe narcisista, pra gente se identificar, né? A gente acaba se identificando com a vivência, né, com a experiência. Como eu disse, eu tenho percebido que tá acontecendo uma procura muito grande sobre esse conteúdo, né, sobre o narcisismo em si, mas principalmente mães narcisistas, pais narcisistas. Eu sinto que tem pessoas que desconfiam dos próprios pais, mas ainda não têm certeza. Já outras pessoas, eu acredito que não tenha os pais narcisistas, mas estão vendo falar bastante sobre esse assunto, então procuram cada vez mais na internet, acabam me seguindo no Instagram por uma frase ou outra que eu poste, né? Algum post que se tornou interessante, aí a pessoa curte, né? Às vezes uma foto vai parar no explorar, algo assim, e essas pessoas chegam até o conteúdo, entram no perfil, dão uma olhada sobre o que se trata e, claro, na visão delas acham interessante, acham algo que tá todo mundo comentando e querem saber mais sobre o assunto. Já recebi, né, no direct pessoas falando exatamente isso, que entraram no meu perfil do Instagram por causa de outra, sei lá, outra publicação que eu fiz, mas que tem a ver, né, com o assunto, e a pessoa ficou, né, no Instagram para entender um pouco melhor. Com certeza pessoas que têm empatia, pelo menos, né, mas não sabem o que é ser filho ou filha de mãe narcisista. Tem aquelas pessoas que infelizmente nos invalidam, né? É a grande maioria, mas tem também as pessoas que têm empatia e tentam entender o nosso lado. Se compadecem de certa forma com a nossa dor. É difícil, mas tem, tá, gente? Sempre tem uma pessoa ou outra assim. Eu acho que a gente que tem página, né, nós que estamos aí de frente na divulgação do conteúdo, a gente acaba tendo contato com mais tipos de pessoas. As ruins, infelizmente, mas também vem as boas também. O que eu quero que as pessoas percebam nesse vídeo é que ser filha de mãe narcisista não é nada fácil. Isso pode parecer óbvio, como eu sempre digo, parecer óbvio para uns, mas não é óbvio para todo mundo, gente. Então, a gente precisa deixar certas coisas bem claras. Ser filha de mãe narcisista é você ter uma infância extremamente conturbada. É você ter uma infância que você não teve apoio, não teve amor. Tudo era feito por interesse dela. Apesar da minha mãe narcisista ser oculta e engolfadora, essa manipulação que ela faz com a gente na infância, quem tem a mãe narcisista engolfadora sabe. A gente confunde muito essa atitude engolfadora com amor, mas é totalmente diferente de amor. Não chega nem perto disso. O que ela trata a gente bem é só na frente das pessoas, quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém por perto, a gente vê qual é a verdadeira face dela, que é uma mãe muitas vezes agressiva, sem paciência, que não gosta de beijo, de abraço, de carinho. É uma mãe que ela mantém a distância de nós,
Se você teve babá, por exemplo, você fica mais tempo com a babá do que com a sua própria mãe. Quando você vai pedir um colo, criança, é normal ficar um pouco assim carente, né? Precisando dessa atenção da mãe. E elas sabem disso, mas elas não dão esse carinho, essa atenção, esse amor. Mas ao mesmo tempo, quando chega uma visita na sua casa, ou quando vocês vão para outro lugar, né, visitar alguém, a sua mãe muda totalmente. Ela vira outra pessoa, principalmente se ela é oculta. Ela começa a te tratar diferente, às vezes com carinho, às vezes com amor, te abraça e você, criança, fica confuso porque aquilo é tudo que você quer, mas dentro de casa você nem tem isso. Quando a gente é criança, a gente nem consegue ter discernimento dessas coisas, né? A gente só vai perceber depois, quando a gente é mais velho e começa a ter noção das coisas da vida. Mas quando a gente é criança, a gente sempre tá confuso. A gente nunca entende essas atitudes da nossa mãe, principalmente ser ruim em casa e boazinha quando tá na frente de alguém. Mas claro que não são todas, tá? Tem muitas mães narcisistas que são perversas, que são agressivas desde quando você é criança. E agressiva ou não, elas colocam a gente para fazer as tarefas domésticas, para cuidar dos irmãos muito cedo. Elas estão sempre barganhando o nosso amor. Ah, eu só te amo, eu só te trato bem se você fizer tal coisa pra mim, se você for bonzinho e obediente. E você nem entende o que é ser esse bonzinho e obediente. Na verdade, ser bonzinho e obediente para a mãe narcisista é ela mandar você fazer qualquer coisa e você simplesmente fazer sem questionar. Ela quer mandar na gente, mandar na nossa vida, mandar em tudo. E claro que quando a gente é criança, a nossa visão é totalmente diferente. Os nossos pais mandam e a gente só obedece, né? Vai lá e faz. Por isso que muitas mães narcisistas, na infância, elas são bem assim disfarçadas. Porque como os filhos só obedecem sem pestanejar, as fúrias delas não são tão intensas, né? A não ser que a criança já demonstre que não gosta de obedecê-la, por exemplo. Como eu sempre digo aqui, pra mim, e acredito que pra muitas sobreviventes, tudo piorou na adolescência, porque é justamente quando a mãe narcisista começa a ficar pior em questão de inveja, começa a enxergar a filha com outros olhos, como se fosse uma rival mesmo. Ela enxerga a gente como rival. Então, tudo que a gente faça, ela quer podar a gente, ela não quer deixar a gente crescer, não quer nos ajudar a evoluir, né? Ser um ser humano, até porque elas nem sabem o que é isso, né, gente? Se nem elas evoluíram, imagine ensinar alguém. Mas elas não fazem muitas coisas de propósito, negligenciam totalmente a nossa adolescência, né? Pré-adolescência e adolescência. Muitas mães narcisistas ficam extremamente agressivas, né? Nessa fase, quando vê que a filha tá criando corpo, né? Tá ficando moça, chama a atenção agora, né, dos meninos. Então elas atrapalham a vida das filhas de toda forma possível. É briga, é xingamento, a gente não tem apoio emocional, a gente não tem apoio de forma alguma, nem para os estudos, né? Nem pra, sei lá, ser alguém na vida. Que elas querem quando elas, né, deixam essa filha trabalhar é justamente o dinheiro dessa filha, né? O salário todo dessa filha. É como se trabalhássemos para dar o dinheiro para ela, como se a gente estivesse pagando uma dívida. Na verdade, eu falo aqui é como se, mas sinceramente é bem isso que elas pensam. Que cuidaram de nós, nos sustentaram até X idade, então agora que a gente pode trabalhar,
tá na hora da gente pagar a dívida que tivemos com ela. Isso é ser filha de mãe narcisista, tá? Você sente que tem uma dívida eterna e que você tá pagando e que você vai ficar, né, eternamente pagando essa dívida. A sua mãe narcisista praticamente pode falar: olha, eu te coloquei no mundo, então você já me deve por isso. Você já me deve tudo. Me deve a sua vida porque eu que quis te colocar no mundo. Então você vai ficar eternamente pagando essa dívida pra mim. A mãe narcisista, ela não enxerga o filho, a filha, que seja, os filhos, como filhos. Ela nos enxerga como meros escravos, que elas aceitaram colocar no mundo para ser escravos delas, para fazer a vontade delas, para dar o dinheiro para elas, para sustentar elas na velhice, para cuidar de tudo que elas precisam, para satisfazer a vontade e o ego delas. Mães narcisistas não enxergam filhos como filhos. E infelizmente a gente cresce vendo um amor, né, de mãe, pai e filhos que nunca vai existir com a gente. A gente vê pelos amiguinhos, né, as amiguinhas da escola, nas novelas. A gente tem uma visão totalmente diferente, né, do que é o amor de uma família. E quando a gente para prestar atenção, nada daquilo a gente tem na nossa casa. Nenhum pingo desse amor que a gente vê por aí com os outros, a gente não tem isso. Ser filho ou filha de mãe narcisista é passar nervoso, é ter traumas, é ter doenças, ser negligenciado, precisar de apoio e não encontrar, não ter o amor da sua mãe. Não entender o porquê um dia ela tá de um jeito, outro dia ela já tá totalmente transformada. Ela nunca te apoia em nada. Tudo que você faz, nada tá bom. Nada foi bom o suficiente. É precisar de ajuda e não ter ninguém para te ajudar. É ter que lidar com a inveja, com o desprezo da sua mãe. Infelizmente, ser filho ou filha de mãe narcisista é ter que engolir muitas verdades que muitas vezes a gente ainda não tá preparado para engolir. E olha que, sinceramente, eu tô falando aqui assim só por cima. Ser filha ou filha de mãe narcisista é muito pior do que tudo isso aqui que eu citei. Você não se sente compreendido, você não se sente amado, você não sente que você tem um porto seguro, não sente que você não pode contar com ninguém. E realmente não pode, gente. O nosso sentimento é o que é, assim, de fato. Toda vez que você precisou da sua mãe narcisista, né? Precisou da ajuda dela antes de saber o narcisismo, por exemplo, quantas vezes ela te ajudou de verdade, sem te prejudicar de alguma forma, sem te humilhar, sem jogar algo na sua cara. Ser filha de mãe narcisista é ficar ansiosa, preocupada, depressiva, desconfiada, é infelizmente ter muitos traumas. Por isso que eu digo sinceramente, eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, porque as pessoas precisam saber o que é ser filho ou filha de mãe narcisista. Não é nada, nem um pingo fácil. Sinceramente, eu não acredito que os invalidadores vão deixar de existir. Mas se pessoas de mente um pouco mais aberta ouvirem essas palavras aqui, pesquisarem sobre o conteúdo e conscientizarem, né, tanto a sua própria cabeça quanto a cabeça de outras pessoas, já é meio caminho andado pra gente ficar pelo menos um pouco em paz. Apesar de não ser nada fácil, muitos de nós sobreviventes somos empatas, somos pessoas de bom coração, apesar de todo o sofrimento que foi causado pra gente na infância, na adolescência, e que muitos, infelizmente, ainda têm contato com a mãe narcisista, então ela continua causando, né, muita mágoa, muita coisa ruim para esse sobrevivente. Apesar de tudo isso, somos boas pessoas, apesar das nossas feridas, apesar da nossa alma ter sido ferida. A maioria de nós
somos resilientes, sobreviventes. Eu espero que você que esteja aqui me assistindo seja um desses sobreviventes. Resiliente, guerreiro, guerreira, que sabe que não pode desistir. Não importa o quanto a mãe narcisista machucou você, o tanto que aconteceu no passado, né? Tudo que ela fez e muitas vezes ainda faz. Mas você sabe da sua força que tá aí dentro de você. E você sabe que você merece sim ser feliz. Nada do que ela tenha feito ou falado pra você é a verdade da sua vida. Não, não é. Você sabe qual é a verdade da sua vida e o que você merece. E o mínimo é ser feliz. Fácil, gente, não é. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que é fácil. Nossa vida de sobrevivente é sim altos e baixos, assim como a vida de todas as pessoas. Mas claro que nós sobreviventes de mães narcisistas, a gente tem agravantes. Então nossa vida é sim uma montanha russa, que um dia a gente tá lá no topo, tá muito bem, e outro dia a gente já desce naquele looping infinito e a gente tá mal de novo. Mas você sabe qual o caminho para ficar bem. Eu defendo sempre, vocês sabem aqui, que para mim precisa sim de contato zero, assim que possível. Pare de deixar a mãe narcisista ter controle da sua vida. Para todos que assistiram esse vídeo, né, chegaram até esse conteúdo de alguma forma, tudo isso que eu disse sobre ser filha de mãe narcisista é só um pouquinho, né, do que é ser filha de mãe narcisista. Aqui no canal mesmo tem muitos vídeos explicando sobre elas, sobre as características, os meus relatos, relatos de outros sobreviventes. A frase que resume bem o que é ser filho ou filha de mãe narcisista é: só sabe quem passa. Quem não passa por isso pode ter empatia com você, pode ter uma compaixão, né, por você, ficar às vezes um pouco assim chateado pelo que você tá passando, pelo que você tá sentindo. Mas só quem é filho ou filha de mãe narcisista sabe o que é realmente passar por isso. Então não invalide pessoas, não julgue as pessoas sem saber a vida delas, a história de vida delas. Infelizmente isso acontece muito. Às vezes dos próprios sobreviventes, outras sobreviventes julgando as outras. Já falei isso aqui em vários vídeos. Não invalide, gente, não julgue, porque como eu disse, só sabe quem passa. Me conta aqui abaixo nos comentários o que é ser filho ou filha de mãe narcisista para você. O que esse vídeo te fez pensar, te fez refletir sobre isso. Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, muitos sobreviventes e faça outras pessoas entenderem melhor sobre isso também, já que tem muita gente, de certa forma, curiosa sobre esse assunto. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal se não tá inscrito e compartilha com outras pessoas também. O conhecimento liberta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!